Boa noite, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para mais um vídeo do Hora Final. No assunto de hoje, nós vamos trazer uma coisa muito relevante que está acontecendo com o mundo aí fora. Rumores de guerra, O que nós mais estamos vendo em todo o cenário político e internacional são os rumores de guerra que estão tendo todo o mundo. O que significa isso? É obviamente que é uma coisa que deixa a gente preocupado. Por quê? Porque todos estamos à mercê de uma terceira guerra mundial. Sim, de fato, se você perceber nesse mesmo, acho que semana passada, se não me engano, o Putin ameaçou até mesmo a população mundial com as suas bombas atômicas, querendo intimidar as nações de uma certa forma, mostrando que tem poder bélico, mostrando que detém bomba nuclear. Isso aí são rumores de guerra. Não foi declarada nenhuma guerra ainda. Sabemos que há algumas guerras acontecendo pelo mundo, mas ainda é uma nação contra a outra, como fala lá em Mateus 24. Tá? Então, a pergunta é, nós devemos ter medo dessa terceira guerra mundial, já agora, aproximando-se ou não? Nós devemos temer que isso aconteça? Nós devemos temer, talvez, conflitos isolados, sim, que podem ocasionar uma terceira guerra. Mas, por enquanto, em primeira instância, eu digo que isso é difícil de acontecer, tá? Porque eu acredito, isso não é que se a Bíblia diga ou não, ela fala a respeito de algumas coisas, mas sobre a terceira guerra ou não quer dizer que realmente esteja enquadrado dentro antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Essa terceira guerra até pode acontecer antes do arrebatamento. Pode sim. Mas daí ela não será dessa forma nuclear ainda de destruição. Eu explico por quê. Porque, na verdade, a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Então, seria uma grande tribulação, a pessoa passar por um holocausto nuclear de novo, por uma terrível invasão de países e uma briga por conflitos econômicos e políticos, advindos de situações de homens que estão uns contra os outros, querendo mostrar poder bélico, poder de destruição, como a bomba atômica que o homem criou para sua própria destruição, A Bíblia fala bem claro a respeito disso, que o homem mesmo se destruiria, Ele está se destruindo. Mas aí, o que Jesus fala a respeito do arrebatamento? Ele fala a respeito do fim. Mas e do arrebatamento? Onde é que fala? Paulo fala sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo, dos escolhidos de Cristo. Fala. Mas e Jesus? O que diz Jesus a respeito do arrebatamento? Se você notar, olha só, se você notar aqui, em Mateus 24, diz assim, o sermão profético, e o princípio das dores. Tendo Jesus saído do templo, Mateus 24, quando se retirava, seus discípulos aproximando-se dele para lhe mostrar as edificações do templo, mas lhes disse, não estáis vendo tudo isso? Olha só. Em verdade eu vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso é uma profecia que já se cumpriu, Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, e em particular dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão. Estava preocupado já como ia acontecer, Quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Da tua vinda e do fim do mundo. Quer dizer, na verdade, nós esperamos duas vindas. Qual é a primeira vinda? A vinda nos ares para buscar a Igreja de Cristo. O arrebatamento. Essa é a primeira vinda, aonde Cristo não vai tocar a terra, porque diz que será um abrir e fechar de olhos. A igreja será arrebatada. Aí a segunda vinda, ou você pode classificar como a terceira, porque Jesus já veio uma vez, entendeu? Já veio à terra uma vez e vai vir nos ares uma segunda. Então a terceira seria então o juízo final, a terceira vinda de Cristo, o final de tudo, que uns erroneamente classificam como a segunda vinda.
Mas se nós percebermos, haverá uma vinda do Senhor ainda antes da tal segunda que eles falam, que é a vinda do Senhor nos ares. Mas essa vinda não será perceptível, a não ser pelos que forem salvos, pelos que forem arrebatados. Eles vão ser arrebatados, obviamente eles saberão. O mundo não saberá. Quem ficar aqui, aqueles, os que se dizem, né, os tais desviados, como fala, esses até saberão que houve o arrebatamento e que Cristo veio nas nuvens. Então a terceira vinda seria o juízo final. E onde é que ele deixa escrito que o arrebatamento predestinaria, né, o fim? Isso aí acontece até hoje, entendeu? Então trairão uns aos outros, né? Mas quem perseverar, olha só, gente, descobriu? Presta atenção no que eu vou dizer agora para você. Quem perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus está deixando praticamente claro qual é esse perseverar até o fim. Ou até, tem duas situações, ou até o fim da sua vida, desse tempo, nessa classe do tempo, ou até o fim da sua vida, ou até o arrebatamento chegar. Quem perseverar até o fim da sua vida, ou até o arrebatamento chegar, será salvo. Perseverar, crer no Filho do Homem, crer em Cristo Jesus, será salvo, entendeu? E aí, tá? E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações. Então o que? Virá o fim. Então depois que o evangelho for pregado a todas as nações e todo mundo estiver a par dessa... Então, meus amigos, para finalizar, o que acontece? Jesus aqui deixou bem claro, né, que o fim seria acompanhado, né, por esses sinais, guerras e rumores de guerras. É o que a gente tem visto todo esse tempo aí, desde que o Senhor ascendeu aos céus. Guerras, rumores de guerras, conflitos, nações contra nações e todas essas coisas acontecendo. Mas ele diz bem claro que isso é o princípio das dores, que o fim mesmo virá na grande tribulação. Aí que fala dessa grande tribulação aqui, ó, no Evangelho, né, de Mateus 24, no versículo 15, a grande tribulação. Quando virdes, olha só, é uma das coisas que vai marcar a grande tribulação. Quando virdes no lugar santo, qual é o lugar santo, gente? O lugar santo ainda continua sendo a nação de Israel, tá? Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar as suas roupas. E aí, ai daquelas que estiverem grávidas. Ele se refere, gente, exatamente aqui ao que? Essa abominação assoladora que ela está para se levantar aonde? Na nação de Israel. O que seria essa abominação assoladora? Pode ser muitas coisas, minha gente. Pode ser algum fato profano mesmo, ou um governo profano que se levantará em Israel, talvez que não seja da mesma nação. A gente não pode realmente saber o que seria essa abominação assoladora, tá? Muitos explicam erroneamente que seria porque a saída do povo de Israel, a dispersação do povo. Não, gente. Aqui fala bem claramente, tá, que essa abominação assoladora é a grande tribulação. Então isso é após o arrebatamento que vai acontecer essa abominação assoladora ainda no lugar santo. Qual é o lugar santo? Ainda continua sendo a nação de Israel, o povo de Israel. Eu digo para você, o Brasil, por exemplo, é um dos países mais idólatras do mundo, né? É um dos países que podem sofrer muito com retaliações internacionais. Por quê? Porque o Senhor mesmo dissera que essas nações seriam entregues, né? As nações mais idólatras seriam entregues, né, a terríveis aflições, terríveis conflitos. Por quê? Por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, da macumbaria, por causa de todas essas coisas, tá? O Brasil é um dos países mais idólatras que existem. E também podemos ser muito atingidos por isso, porque Deus abomina a idolatria.
abomina mesmo isso. Que nem o poste de Baal levantado na terra de Israel. Era uma abominação ao Senhor. Então, há alguns povos no mundo que são abominação a Deus pelo seu proceder diante das outras nações, né? Então fica aí essa dica para você entender mais ou menos o que seria, né? O que nós devemos realmente esperar, né? O arrebatamento que eu sempre prego, né, gente? Prego o arrebatamento. Eu não prego a grande tribulação, eu não prego o final do mundo, eu não prego a vinda de Jesus como o juiz, a segunda vinda, a terceira, como quero dizer, a vinda de Jesus como juiz. Eu prego o arrebatamento, que é a vinda do Senhor nos ares a buscar a sua noiva, que não passará por essa grande tribulação. Seremos arrebatados nas nuvens, transformados, como Paulo diz, né? Não pereceremos os mortos, serão ressuscitados num segundo, os santos subirão, entendeu? Naquele momento. E aí sim o mundo será entregue, haverá 7 anos de grande tribulação, grande treva na terra após o arrebatamento. E aí sim o anticristo se revelará a todos, né? Até mesmo você vai ouvir falar muito sobre isso a respeito, que o anticristo ele vai colocar na cabeça das pessoas que as pessoas foram abduzidas por alienígenas, né? Vai sumir gente em massa no arrebatamento. E aí vão fazer várias teorias a respeito disso e vão cercar todo mundo e vão querer a marcação da besta, que é a marca da besta que vai ser colocada em toda a população mundial após os escolhidos terem subido para o céu. Nós não vamos receber a marca da besta de maneira nenhuma, e nem tão pouco. Agora, aqueles que ficarem na grande tribulação aí, aqueles que se converterem na grande tribulação, é que não vão poder, esses é que vão ter que resistir, né, a marca, resistir à marca e lutar contra isso até serem também glorificados, até serem, né, porque fala lá em Apocalipse, né, daqueles que vêm da grande tribulação. Quem é esse grande numeração, esse grande número de pessoas que está vindo aí, né? Esse aí são os que vieram da grande tribulação. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, entenda de uma vez por todas as questões do Evangelho. Você tem que entender daquilo que está falando, você tem que entender aquilo que você explica e também entender aquilo que você ensina, porque muitos estão ensinando errado, totalmente errado o Evangelho. Muitos estão e se dizem teólogos ainda, estudiosos, não sei o que. Para mim não existe isso aí de teólogo, porque teólogo ninguém pode ser doutor de Deus. Em Deus ninguém estuda, ele é onisciente, onipresente, onipotente, o único que tem a ciência de tudo, o único que pode e o único que está presente em todos os lugares. Então, como estudar um ser assim? Fica essa dica para você, tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dá o seu like aí para ajudar o canal, compartilhe essa publicação, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para as pessoas entenderem a verdade da palavra e não as dos falsos profetas e mentirosos que estão aí falando um monte de asneira aí que não tem nenhum sentido a ver com a Bíblia. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.